meus queridos seguidores e amigos do Instagram, e para vocês que não me conhecem, eu me chamo Julienberg Teles, sou nutricionista, e hoje quero bater um papo com vocês a respeito de uma doença que vem crescendo cada vez mais em todo o mundo, a obesidade. Bom, meus queridos seguidores, a obesidade ela é considerada uma patologia, uma doença que vem acometendo cada vez mais um número de pessoas maior em diversas partes do mundo, e seu principal fator está relacionado com a alimentação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a obesidade é considerada um problema de saúde pública. Os estudos que foram realizados estimam uma projeção para 2025, ou seja, o estudo ele estimou para 2025 que cerca de 75 milhões de crianças poderiam se encontrar na faixa etária de sobrepeso e de obesidade caso não fosse realizado nenhuma medida de intervenção na saúde. De acordo com a ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, no Brasil, cerca de 60% da população se encontra na faixa etária de sobrepeso e de obesidade. A obesidade ela pode estar presente em diversos grupos, independente da classe econômica, da classe social, do estado de desenvolvimento de um país, independente de cultura e de regiões. A obesidade ela é uma doença. A obesidade é uma doença inflamatória crônica de baixa intensidade não transmissível, cuja sua origem, sua etiologia, ela é influenciada por fatores culturais, sociais, genéticos, fisiopatológicos, que contribuem para o aparecimento da doença. Além disso, a obesidade ela está relacionada com cerca de 40 a 45 tipos de doenças diferentes, que podem acometer diversos órgãos do nosso corpo, desencadeando outras doenças. Então, como consequência principal ao organismo, a obesidade ela é marcada pelo excesso de peso, pelo acúmulo de gordura corporal, principalmente a gordura visceral, que é a que está relacionada com diversos processos inflamatórios. Manifestações clínicas como diabetes, dislipidemias, hipertensão arterial, resistência insulínica, elas contribuem para o quadro de síndrome metabólica. Com isso podemos perceber que a obesidade ela é percussora para o aparecimento de diversas doenças. E muitas vezes o paciente ele não consegue enxergar a obesidade como uma doença propriamente dita. Por se tratar de uma doença silenciosa, ela comete a saúde do indivíduo. Bom, o organismo desse paciente que sofre de obesidade, ele se encontra em constante estado de inflamação, visto que o balanço energético do corpo desse paciente ele é sempre positivo. E esse balanço energético positivo ele promove a produção de espécies reativas de oxigênio, o que contribui para o aumento da expressão de substâncias inflamatórias. A insulina é um tipo de substância anti-inflamatória que acaba tendo os sinais para a liberação de sua secreção sendo afetado por conta da substância inflamatória das espécies reativas de oxigênio devido ao balanço energético positivo do indivíduo. Essa situação acaba levando o organismo do indivíduo a um constante estado de inflamação, tendo como consequência um desequilíbrio metabólico que é caracterizado pela hipertrofia ou pela hiperplasia dos adipócitos. Dentre as etiologias, as origens da obesidade, a alimentação ela se encaixa como um fator primordial, visto que o consumo excessivo de calorias, o desequilíbrio entre a ingesta calórica e o gasto energético, desequilíbrio entre a ingesta calórica e o gasto energético está diretamente ligado ao acúmulo e o excesso dessa gordura corporal, ou seja, dietas muito ricas em lipídios, principalmente as gorduras. As dietas ricas em lipídio, em gordura, principalmente as gorduras de origem saturada, dietas com excesso de carboidrato, com consumo de açúcar simples, todas essas contribuem para as causas nutricionais dessa doença. É importante ressaltar também que a ausência da prática do exercício físico, associado com esses hábitos alimentares irregulares, ele contribui diretamente para as causas nutricionais no aparecimento dessa doença.
Bom, o tratamento nutricional para esses pacientes em faixa etária de sobrepeso e obesidade tem como objetivo a perda de peso e o controle de manifestações clínicas se estiverem associadas por conta dessa patologia por meio de um plano alimentar equilibrado. O plano alimentar ele deve ser feito de forma individualizada com o objetivo de atender às necessidades nutricionais do paciente. Então, por meio dele, a gente consegue ofertar ao paciente os nutrientes e as calorias necessárias para que o seu corpo realize todas as suas funções. É importante que o plano alimentar ele não seja de uma grande restrição calórica e também não exija do paciente resultados a curto prazo, pois as recidivas de ganho de peso são muito comuns. Ou seja, o tratamento de obesidade a curto prazo ele pode até gerar bons resultados. Porém, é muito frequente que ocorra uma recuperação desse peso perdido, visto que a restrição calórica ela acaba complicando a situação do paciente. A intervenção nutricional por meio do plano dietético ele precisa se enquadrar nas realidades do paciente, visto que o paciente ele acaba desistindo muitas vezes do tratamento nutricional e recuperando peso por conta de grandes restrições que são feitas na dieta. Ou seja, planos alimentares com objetivo de redução de calorias que se enquadrem em metas reais é a melhor opção para controlar nutricionalmente a obesidade, principalmente quando se associa à prática de atividade física de forma regular. Dessa forma, é possível evitar que ocorra a desistência do tratamento por parte do paciente e também evitar algumas situações como a síndrome da retroalimentação, que é quando o organismo, por ter passado por uma grande privação calórica, sofre uma desordem metabólica, onde todo o conteúdo calórico absorvido ele passa a ser estocado como gordura corporal, favorecendo assim o aumento do